Muito bem-vindo à terceira aula deste nosso curso das estruturas básicas do inglês. Nessa terceira aula daqui nós vamos falar sobre uma estrutura que eu já falei, só que a gente vai construir um pouco em cima dela. A gente vai ver como essa estrutura é boa para você entender bem os verbos do inglês, para quando você estiver falando, construindo, montando uma frase, você não se confunda na hora que você vai usar essas estruturas, tá bom? Então, as frases que a gente vai usar hoje para entender serão basicamente essas duas frases aqui. Elas contêm as estruturas que a gente já estudou e algum detalhe a mais que eu quero passar para você nessa aula. A primeira sentença é I write a letter to John, né? Eu escrevo uma carta para o John. The bird flies, né? O pássaro voa. E essas duas frases aqui, elas guardam um verbo, né? Write, que é o nosso primeiro verbo da primeira frase, e o the bird flies, né? Que flies é o nosso verbo da segunda frase. Esses verbos mostram uma coisa muito interessante, que é da própria natureza das estruturas universais que estão em todos os idiomas e também no inglês. Então, só para você lembrar de quais foram as estruturas fundamentais e básicas, universais de todos os idiomas básicas do inglês, a gente já estudou. 1. Nós sempre teremos um sujeito. Quem age no mundo? 2. Nós sempre teremos uma ação ou um estado, que é quando o sujeito age no mundo ou ele está sofrendo algum estado aí dentro do mundo. O terceiro são objetos que, quando o sujeito está agindo no mundo, está desempenhando alguma ação, geralmente ele está surtindo algum efeito. O sujeito é a causa e geralmente o objeto é o efeito. Se nós estamos escrevendo uma carta, I write a letter, eu escrevo uma carta, o efeito de escrever é você ter uma carta. Então, I write a letter. Temos I como sujeito, write como verbo e a letter como o resultado da ação, sendo o letter sendo o nosso objeto, ou seja, aquilo sobre o qual recai a minha ação. E é isso, e é sempre será assim em todos os idiomas. Então, para que a gente faça mais sentido nos verbos, principalmente do inglês, nós temos dentro do inglês alguns verbos que a gente chama de verbos de sentido completo. Ou seja, nos dicionários que você vai encontrar, livros de gramática de inglês, eles vão estar escritos como intransitive verbs, né? E os verbos intransitivos, né? Que não transitam para lugar nenhum, são aqueles verbos que eu te falei que eles têm sentido completo, fechado neles mesmos. Por isso o intransitivo, ele não precisa de ninguém, ele não vai a lugar nenhum. Ele fica fechado nele mesmo, ele tem um sentido completo por conta própria. E aí, os ingleses, né, os americanos, quem fala, o mundo anglo-saxônico, chama esse tipo de verbo e não precisa de nenhum complemento de significado de intransitive verbs, né? Verbos que são intransitivos e não precisa de complemento. Então, alguns exemplos para você ver são esses aqui que a gente já viu em uma das frases de hoje, né? The bird flies, né? O pássaro voa. Quando eu digo o pássaro voa, você não se pergunta o que voa, né? O que ele voa? Não é o que ele voa, o pássaro sempre voa. The bird flies. O segundo, the dog run, né? O cachorro correu. The dog, o cachorro, run, correu. Completamente fechado, uma frase fechada, o nosso verbo run, que é correr, né? Ele não precisa de nenhum complemento, ele é fechadinho nele mesmo. Então, intransitive verb, né? Verbo intransitivo, não precisa de complemento. They jumped, né? They jumped. O que significa isso? Isso significa eles pularam. They significa eles, jumped, pularam. Eles pularam, não precisa de nenhum complemento. O que eles pularam, você pode até pedir se eles estavam pulando, sei lá, pulando onda, pulando qualquer coisa, mas isso aí é totalmente irrelevante para a frase they jumped, né? Sentido está fechado, aí não precisa de nenhum complemento. She sang, né? She sang, ela cantou. She sang, ela cantou. Precisa de alguma coisa para complementar essa frase? Não precisa de nada. A frase está completa somente com o sujeito e o verbo, né? Como identifica o sujeito e o verbo, eu já falei nas outras aulas. Então, basicamente o que você tem aí são frases em que você não precisa de nenhum complemento. Ou seja, está te dizendo aqui são sem objetos. Verbos que não precisam de objetos, ou seja, não precisam de complementos. Geralmente, eu não sei bem porque os caras chamam isso de objeto, né? Eu até deveria pesquisar mais por que o povo chama isso de objeto e não um próprio complemento. O objeto é um complemento, né? Mas tudo bem. Chama de objeto. Vamos chamar de objeto igual, né? No objects, tá? No objects. Sem
objetos, ok? O inglês chama esses objetos que são os complementos de objects. Então, quando o verbo tem sentido completo, fechado, acabado, como esses aqui, que eu te dei os exemplos, você não tem objeto. E esses verbos têm o nome de intransitive verbs, né? Verbos que não precisam transitar para nenhuma outra palavra para complementar o sentido deles. Ok, só que dentro do inglês nós temos um outro tipo de verbo, que são verbos de sentido incompleto, ou seja, são os transitive verbs, né? Verbos que, pelo fato de eles não terem o sentido completo dentro deles, eles precisam de outras palavras para ali complementar o sentido. E aí esses verbos nós chamamos de verbos de sentido incompleto, ou seja, transitive verbs, né? Verbos que precisam transitar para outra palavra para que eles tenham complemento. E dentro desses verbos de sentido incompleto, aquele que nos livros que você vai encontrar por aí são chamados de transitive verbs, né? Verbos que precisam de um complemento. Nós temos dois tipos de complemento: os complementos diretos e os complementos indiretos. Quais são as diferenças entre eles? Primeiro, quando nós temos um complemento direto, né, do inglês, especificamente no inglês agora falando, nós temos quando o nosso verbo ele recai diretamente sobre um objeto. Neste caso aqui, vamos pegar a primeira frase primeiro, que é I write a letter, né? Se eu é o sujeito e write, né? Então vou colocar aqui I é o sujeito. Se write é o verbo, nós temos imediatamente depois do verbo todo o nosso objeto direto, que é o complemento do nosso verbo. Então, se você chega e fala para uma pessoa assim: eu escrevo, né? I write. Só vou olhar para você. Bom, mas escreve o quê? Veja que o verbo escrever não tem sentido completo nele mesmo. Ele precisa de algo para complementar. E quando esse algo vem diretamente depois do verbo, sem necessidade de outra palavra, ele geralmente é chamado de objeto direto. Ou seja, o complemento daquele verbo, ou seja, o complemento do significado daquele verbo está logo diante dele, ou seja, não precisa de nenhuma outra palavra para introduzir este complemento. Então a gente chama isso de objeto direto. E a gente tem exatamente isso também no português. Então a gente tem um direct object aqui, né? DO. Objeto direto. A gente tem a mesma coisa no português. Se a frase de cima está escrevendo I write a letter, I sendo o sujeito, write sendo o verbo, a letter sendo o direct object, né, o objeto direto, e complementa o sentido do verbo, nós temos em português a mesma ordem, né? Eu escrevo uma carta. Eu escrevo uma carta, sendo que eu é o sujeito, exatamente como em inglês. Escrevo é o nosso verbo. Uma carta sendo o objeto direto, né? Sempre assim, sujeito, verbo, objeto direto. E aí você tem um insight, e aí eu vou te dar mais outros exemplos mais pra frente. Mas nós temos aqui um insight muito importante. Deixa eu escrever até embaixo dos exemplos aqui, que é o seguinte. Insight... SOV, sujeito, verbo, objeto. SOV não, SVO. SOV é do japonês. Insight SVO. Que é geralmente, seja, então eu vou até escrever isso aqui. Seja no português ou no inglês, a ordem predominante nas frases é o SVO. Ou seja, primeiro sujeito, verbo, objeto. Aliás, existem exceções a isso aqui, um monte, né? Exceções sempre tem, mas a ordem predominante nesses dois idiomas, como nós estamos falando sobre estruturas básicas, a ordem predominante deles é sujeito primeiro, verbo depois do sujeito e objeto em terceiro lugar. Geralmente é assim. E aí, não estamos tão distante do português aqui quando se fala no inglês. Principalmente agora, nós não estamos distantes. As outras frases que a gente vai ver mais pra frente, a gente vai ver como existem algumas limitações. Mas se todo o inglês acabasse aqui hoje, você já estava dominando mais de 80% do inglês, que tem essa ordem aí, que é exatamente igual ao do português, né? O inglês, que é exatamente igual ao do português. Bom, então vamos analisar mais algumas outras frasezinhas. Eu vou só
colocar essa minha tradução aqui de baixo. E aí a gente vai analisar outra, né? I love parties, né? Para aí e tenta identificar você. Qual é o verbo dessa frase, usando as aulas que a gente já viu? Qual é o sujeito e qual é o complemento, né? O complemento desse verbo aí. Para aí e tenta fazer desses dois e depois eu vou fazer contigo, beleza? Ok? Tu fez? Então olha só. Se nós temos... Vou analisar primeiro em inglês, depois a gente pega a outra. Se a gente tem o I love parties, a primeira coisa que você precisa se perguntar é pedir pro verbo, que é o love, né? Que é o amar. Quem ama? Né? Loves. Né? Quem é que ama? Né? Quem ama? Bom, sou eu, I. Então esse aqui vai ser o nosso sujeito. O love é o nosso próprio verbo. Bom, agora... I love what, né? Você tem que se perguntar, sujeito mais verbo, o que você ama, né? I love what, o que você ama? Ah, I love parties, né? Eu gosto de festa, né? Gosto de festa. Então isso aqui, nosso direct object, né? Eu amo festas, né? Então, basicamente, no português é a mesma coisa. Eu amo festas. Eu sendo o sujeito, amar sendo o verbo. E o festa sendo o complemento objeto direto, né? Que é o complemento. É o complemento do verbo. O que é um... né? Se alguém um dia te perguntar, nossa, esse negócio de objeto direto, indireto, é muito cabeludo. Não é, velho? O que é um objeto direto? Nada mais é do que um complemento do verbo, né? Um verbo que não tem sentido próprio. Ou seja, ele tem sentido incompleto. Ele precisa de algo para complementar o sentido dele. E geralmente... as pessoas chamam eles de objetos. Objeto direto é aquele que vem logo depois, que não precisa de nenhuma firulagem para introduzir eles, né? É logo depois, sem nenhuma palavra no meio, sem precisar de nada aí no meio. Geralmente é assim. Agora, vamos fazer a nossa terceira frasezinha para que a gente já passe para outro tipo de verbo que existe no inglês. Deixa eu puxar esse negócio aqui para cima. Ok. Então nós temos nessa frase, aqui deixa eu passar para baixo, I read a book, né? Então, de novo... read é o nosso verbo. Nós temos um verbo aqui. Nós temos o I. Quem está lendo, eu, então esse é o sujeito. E aí, se I read what, né, você tem que se pedir I read what? A book. Bom, se você lê um livro, então basicamente o a book é o nosso, né, o direct object. E no português seria a mesma coisa. Eu leio livro, né? Sendo que esse aqui seria o objeto direto, o livro. Se eu leio, né? Quem lê? Eu, sujeito. Quem lê alguma coisa, e esta coisa sobre a qual a sua ação de ler está recaindo, o livro sobre a sua frente no qual os seus olhos e a sua mente estão lendo, onde está recaindo a sua ação de ler, é o livro. Então o livro, obviamente, tem que ser o teu objeto, tem que ser o teu complemento, né? Se tu falar, eu leio, as pessoas vão pedir, ótimo, tu lê, mas tu lê o quê? Fala, não, eu leio um livro. Aí, ok, então fechou o sentido do verbo, tá completo. Tá bom? Eu leio, então o verbo seria o nosso ler. E aí aqui, o eu seria o nosso sujeito. Basicamente, esse seria a grande maioria das ordens aqui. Fica tudo igual, né? Então, se você já tem o insight aqui do SVO, né? Sujeito, verbo, objeto. Eu quero fazer um pequeno resumo, puxando um pouco para longe, para que você veja em sentido completo o que a gente já viu até agora. No inglês... quando a gente vai falar sobre verbos, que é uma das estruturas universais de todos os idiomas, verbos, nós temos dois tipos de verbos. O primeiro tipo de verbo é um verbo de sentido completo. Ele não precisa de complemento nenhum. Ele tem um sentido inteiro dentro dele, tipo the bird flies, né? O pássaro voa, the bird flies. Ótimo, não precisa de mais nada. Agora, geralmente a gente tem um de sentido incompleto, né? Que é um verbo tipo esse aqui, ó, que é um direct object, né? Um verbo que precisa de um direct object. Ou seja, que precisa de alguma coisa que complemente o sentido dele. Por exemplo, I write a letter. I write. Você fala pra pessoa, eu escrevo. Vai pedir, pô, mas tu escreve o quê? Se você completar imediatamente depois, a letter, você vai falar, então isso é um objeto direto. Então, geralmente, quando nós temos um verbo que não tem sentido próprio, cujo complemento dele vem logo após ele, ou não precisa de nenhuma outra palavra para introduzi-lo, geralmente você tem um verbo que se chama de verbos que precisam de um direct object, né? São direct transitive verbs, né? Eles são verbos que transitam para outras palavras de uma maneira direta, por isso direct, né? Completamente diretos. Agora, dentro disso eu te passei que a gente tem um insight, né? E qual insight que é esse? O insight é o seguinte, como no português a ordem predominante
a ordem predominante do inglês é SVO, sujeito primeiro, verbo depois, objeto depois. E aí nós não estamos tão distante assim do nosso português, né? Eu vou transformar isso aqui no callout. Eu vou colocar aqui como um... Aqui e vou só colocar uma luzinha aqui pra você entender. Esse aqui faz parte desse... Faz parte de um insight, né, que a gente teve aí. Nós tivemos um insight eu e você. E aí eu vou continuar mostrando os outros tipos de verbo. Porque no inglês nós não temos só os transitive direct objects, né? A gente não tem só os direct objects, né? Os verbos que são de transitação direta, né? Que vão direto, sem firulagem para o complemento do seu significado. Existem outros verbos que são mais chatinhos, que são os indirects, que precisam de complementos indiretos. Como assim, Eliezer? Complementos indiretos. Os objetos indiretos geralmente são introduzidos no inglês por to ou for, né? Então, geralmente, você tem um verbo que, para que o complemento dele seja introduzido, para que ele tenha significado, ele precisa de outra palavra. Por isso que ele continua sendo um verbo de sentido incompleto. Agora, você geralmente precisa de duas palavras para introduzir em inglês esses novos complementos aí, para complementar o verbo. E são elas to, que é aquilo que eles chamam de preposition, ou preposição, ou for. Geralmente é to ou for. E eu quero passar um insight para você, então, para fechar a explicação do que são complementos indiretos. Complementos indiretos são o seguinte: quando um verbo não tem sentido completo, ele é um verbo, né, que precisa de outra palavra. Se essa outra palavra for introduzida por uma preposição to ou for, né, geralmente to ou for, ele é um complemento indireto, né? Esse verbo aí está introduzindo um complemento indireto, né? Aquilo que se chama de indirect object. E geralmente esses verbos aí, eles precisam dessas preposições porque eles estão introduzindo um complemento que vem depois, que você pode entender ele dessa maneira para que não fique confuso. Geralmente ajuda a pensar que esses complementos, que eles, no caso, os objetos indiretos, estão recebendo objeto direto, né? Então, se antes eu estava falando que eu escrevi uma carta, se a gente colocar e analisar a primeira sentença, a gente tem isso aqui, ó. I wrote a letter to John. Eu acabei de te falar que geralmente os objetos indiretos estão recebendo, aquilo que a gente está vendo agora, geralmente eles estão recebendo o objeto direto. Antes a gente viu que esse é o nosso sujeito, wrote, o nosso verbo, e letter é o nosso objeto direto. E nós temos aqui, no caso em inglês é direct object, né? E aqui nós teríamos o indirect object, né? Então, se John está recebendo a carta, que é o próprio objeto direto, o John seria o indirect object, né? Isso seria a nossa ordem predominante no português também. Geralmente vem sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto. Geralmente é assim. É muito bom você pensar que o objeto indireto, aquele que precisa de uma preposição, por isso que eu coloquei a preposiçãozinha bonita aqui, né? Geralmente o objeto indireto, que é introduzido por preposição, geralmente é bom você pensar que ele está recebendo o objeto indireto. Não é 100% dos casos que vai ser assim, como nessa frase, mas é muito bom você usar isso para entender melhor como funciona a estruturação das frases tentando mapear a vida real. Por quê? Eu acabei de te falar que essas estruturas que eu estou te mostrando aqui, elas nada mais, nada menos fazem do que mapear a vida que você vê com seus olhos à sua volta. E não é verdade que quando você entrega alguma coisa, você entrega alguma coisa sempre para outra pessoa? Ou, né, para alguém? É verdade. Então, essa terceira pessoa geralmente é indireta. Você pegou uma carta, escreveu essa carta, teu objeto direto está entregando o teu objeto que você fez para outra pessoa. Indireto. Né? Então essa outra pessoa recebeu o objeto direto e é muito bom você pensar dessa maneira para você pegar um pouco mais sobre essa questão de objeto direto, que é aquilo sobre onde recai o verbo, e objeto indireto, que é geralmente onde recai o objeto direto. É bem interessante você entender esse ping-pong aí que me ajuda também a entender um pouco isso. Por exemplo, o que eu estou dizendo com ping-pong é o seguinte: eu sou o sujeito, eu escrevo alguma coisa, esse aqui.
Agora, depois de escrever, isso aqui vai pingar em outro lugar, né? Nós vamos pegar esse aqui, a que é o nosso objeto direto, e isso aqui vai ser mandado para essa outra pessoa, né? Que é o John. Então, o John recebeu esse aqui. Então, a gente tem esse ping-pong aí, onde o objeto indireto geralmente recebe o objeto direto. Então, vamos analisar as outras frases aí, para que você entenda melhor como está. Não vou usar o recurso da tradução agora, para que a gente faça mais rápido. Então, pausa o vídeo aí e tenta fazer. Se você conseguiu, a gente corrige junto. Tá bom? Beleza? Conseguiu? Nesse caso aqui, she told the truth her granddaughter, né? Ela disse a verdade para a netinha, né? Então, o netinha aqui, o indirect object, né? A neta, beleza? They bought a car for the teenage daughter, né? Eles compraram o carro para a filha, né? A adolescente. Então, eles compraram alguma coisa e quem recebeu o carro? Quem recebeu essa alguma coisa foi a filha adolescente. Então, they bought a car. Eles compraram o carro. Quem comprou o carro? Eles. Sujeito. O que eles fizeram? Compraram. Verbo. O que eles compraram? A car. Objeto direto. For. Introduzido. Preposição aqui, né? Que introduz o objeto indireto. Objeto indireto. They teenage daughter. Deixa eu até fazer essa aqui. Grande. De uma maneira bem completa. Vamos fazer ela juntos, né? Para que fique pelo menos uma feita bem aos passinhos, né? Nos mais mínimos detalhes. Primeiro de tudo, como a gente vai identificar o sujeito? Temos que achar o verbo. They não é verbo. Bought. Bought é um verbo, né? O verbo passado. Comprar. Who bought, né? Quem comprou para a gente identificar o sujeito? Who bought? They. Então, they é o nosso sujeito. Agora, they bought what, né? O que eles compraram, né? Pra gente descobrir o objeto indireto, tu coloca o sujeito mais o verbo e pede o quê? They bought what, né? Eles compraram o quê? Um carro, a car. Então, a car é o nosso objeto direto, direct object, né? Objeto direto, é onde recai a ação de comprar. O que eles compraram? O carro, né? Agora, quem ganhou o carro, né? Para quem? For, né? Que é o for aqui que vai introduzir objeto indireto. Their teenage daughter. Essa aqui, ó. For their teenage daughter. Então, esse aqui é o objeto. Esse aqui inteiro, aqui, ó. É o objeto indireto. Tudo isso aqui é o nosso objeto indireto. Tá bom? E aí, as outras frasezinhas aqui você tenta fazer. E aí, me manda nos comentários aí se você teve alguma dificuldade. Beleza? Essas outras frases aí, tu faz um passinho de cada vez para você tentar identificar todos os elementos. Agora, eu quero te passar, antes de eu passar as tarefinhas e fazer aquele nosso resumo maroto, um truquezinho de como você deve identificar se é transitivo ou intransitivo. Geralmente os verbos que agem sobre alguma coisa são transitivos, tá? Quando um verbo está agindo sobre alguma, né, que geralmente é um verbo de ação, geralmente eles são transitivos, tá bom? Geralmente eles precisam de algum... eles precisam de algum complemento, tá bom? Eles são transitivos, precisam transitar para outra palavra para buscar um complemento, de sentido. Agora, os verbos que não agem sobre nada geralmente são intransitivos, ou seja, não precisa transitar para lugar nenhum para que eles tenham completude de sentido. Se um verbo pode ser colocado em algum desses espaços em branco abaixo, geralmente ele será um verbo transitivo no inglês. Né? Peraí, que eu mudei aqui o teclado em inglês. Por exemplo, então, transitivo que precisa, né? Que precisa de complemento, tá bom? Precisa de complemento, ou direto ou indireto. Por exemplo, he ou it something, né? He ou it something. Vamos ver os verbos que a gente viu, aqui em cima. Esse aqui no caso, qual que é o verbo? He love. He loves something, né? He loves something, ok. He loves someone, né? Que tá aqui, ó. He loves someone. Então aqui funciona pra gente encontrar um verbo transitivo. Vamos pegar outro aqui. Read, tá? Read. Outro aqui. Vamos ver. He reads someone. Someone, né? Ele lê alguma pessoa, por exemplo, tá lendo como a pessoa é socialmente, vendo se ela é uma pessoa boa. Não, fica mais ou menos. Agora, he reads something, né? Tá lendo alguma coisa, tipo quadrinho, revista. Então, funciona. Verbo transitivo precisa transitar, precisa de complemento, tá bom? Então isso aqui é um truquezinho para você identificar quando os verbos são transitivos, ou seja, eles precisam de objetos, que nada mais é do que um complemento, né? Complemento de sentido.
Agora, se um verbo pode ser colocado no espaço em branco abaixo, e geralmente a frase continua com sentido, ele geralmente é um verbo intransitivo, tá bom? Por exemplo, aqueles verbos que não precisam de complemento, como foi o caso desses primeiros que a gente viu aqui, né? Por exemplo, flies, run, jumped e sung. Vamos ver. He flies, he jumped, he sung. Então, todos funcionam sem precisar de nada depois, sem precisar de nenhum complemento. Então, o que ajuda também você entender nesse esqueminha aí, ajuda você a entender se é transitivo ou intransitivo, beleza? Lembrando sempre que se transita, precisa de complemento. Se não transita, não precisa de complemento, tá bom? Deixei duas tarefas, 1 e a 2 aqui, que é o seguinte. Na primeira, tenta identificar qual é o verbo transitivo ou intransitivo. E na segunda, geralmente identifica o objeto indireto, tá bom? Aquela última sentença que a gente fez aqui, essas daqui, ó, nós teríamos verbos, né, os indirect objects, né, do inglês. Ou seja, geralmente os objetos indiretos são os que recebem o objeto direto. Eles precisam daquela preposiçãozinha to ou for, né? Por exemplo, a mulher levou o bebê para Rafael, né? A mulher, quem levou? A mulher, the woman, né? Levou, né? Levou o bebê, take the baby, levou o bebê. Então, o que ela tá levando? O bebê é objeto direto, tá? Recaindo a ação de levar. The woman take the baby to Rafael, né? Para quem? Quem tá recebendo o objeto direto? Quem tá recebendo o bebê? Rafael, objeto indireto, no caso aqui, to Rafael, em inglês, seria o nosso objeto indireto, o indirect object, ok? Sempre tente pensar assim, que é sempre tentando ser um espelho da tua realidade, não um monte de regra abstrata que vem de livros. Mas um espelho daquilo que você vê. Geralmente o resultado das nossas ações o resultado das nossas ações é um objeto direto, é sobre onde recai a tua ação. O resultado dessa ação geralmente se é recebido por um terceiro, se é recebido por outra pessoa, alguma outra coisa, geralmente essa outra coisa que recebe aquilo que você fez, por exemplo, recebeu sua carta, é o objeto indireto, tá bom? É bom você pensar um pouco assim no começo para você se acostumar mais com essas estruturas aqui, tá bom? Então, resumir maroto na tela grande para que a gente possa fechar essa aula é o seguinte: se você tem dentro de uma frase um objeto indireto ou um objeto direto, isso sempre vai depender do seu verbo. E o verbo faz parte de uma das 3 estruturas da gramática universal que eu estou te passando. A primeira estrutura da gramática universal é um sujeito. Sempre existem pessoas, ações, animais que agem no mundo. Então, sujeitos estão presentes em todos os idiomas. Verbos também, porque sempre existem ações ou estados no mundo. Então, o verbo é a segunda característica das estruturas universais. Saber identificar o que é um verbo e o que é um sujeito é de fundamental importância para você conseguir montar as frases da maneira certa. E também, geralmente, quando os verbos são de ação, geralmente essa ação recai sobre alguma coisa. E essa coisa sobre a qual a ação recai, geralmente é chamada de objeto, porque geralmente, quando você escreve alguma coisa. Quando você dá alguma coisa. E geralmente, se você dá alguma coisa para alguém. Essa outra, última pessoa, essa para alguém, geralmente é chamada de objeto indireto. Geralmente é quem recebe o objeto direto, tá bom? Eu sou o Lífico, espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha te ajudado. E a gente se vê na próxima aula, valeu? Não esquece de fazer as tarefinhas. Se você quiser postar aí nos resultados, nos comentários do teu resultado, eu vou dar uma olhada para te ajudar e corrigir, valeu?